Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora as atrações do programa de hoje. Cada vez mais os homens estão tomando a dianteira em todos os aspectos da parte de saúde reprodutiva. Eles têm procurado auxílio tanto quando não conseguem engravidar, quanto na parte de anticoncepção. Jovens conhecem os métodos para impedir doenças e gravidez indesejada, mas poucos fazem uso deles. O preservativo hoje é a nossa vacina contra as doenças sexualmente transmissíveis. As técnicas de fertilização ajudam os casais que não conseguem ter filhos. Para mim é tudo na vida, criança. Eu já tenho 3 sobrinhos que são a minha vida, então um filho então ia ser maravilhoso. O Edição Saúde começa agora. Os métodos anticoncepcionais são recursos muito antigos na história da medicina. Os primeiros relatos sobre a adoção de medidas para evitar a gravidez são da época do Egito Antigo, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. O método contraceptivo ele é variável de acordo com o momento da vida da paciente. O método contraceptivo para os homens geralmente se traduz por vasectomia. Haja vista que os métodos ainda experimentais de usar a pílula anticoncepcional masculina à base de hormônio testosterona e outros métodos que inibem a interação entre o espermatozoide e o óvulo ainda são experimentais. A escolha do método mais indicado deve ser feita sob orientação e acompanhamento médico. O mais conhecido talvez seja a pílula anticoncepcional que surgiu na década de 60. As pílulas inicialmente elas tinham um alto conteúdo hormonal, que também não se sabia que era alto para as mulheres, porque o que se queria era eficácia contraceptiva. Depois de 1 ano e meio da comercialização, começaram a ocorrer casos de trombose e, por esse motivo, as pílulas começaram a ser reduzidas as doses. A pílula anticoncepcional mais comum atualmente é a que combina 2 hormônios. O derivado da progesterona é que dá eficácia contraceptiva. O outro hormônio ele tem o estrogênio. Ele é bom para regularizar ciclo menstrual, mas existem pílulas que só tem um dos hormônios, que é o progestagênio, que também é muito utilizada na amamentação e também uma alternativa quando se tem efeitos colaterais com a outra pílula que é mais comum e mais utilizada. Para algumas mulheres, as pílulas são contraindicadas. Algumas pílulas podem dar retenção de líquido, dor de cabeça, né? As pílulas de alta dosagem do passado podem aumentar o peso. O uso de pílula em mulheres fumantes acima de 35 anos aumenta muito o risco de infarto, de acidente vascular cerebral, né? Mas as pílulas também trazem muitos outros benefícios, além de diminuir o risco de uma gravidez indesejada. Diminui a chance do câncer de ovário, regulariza ciclo menstrual, é bom para quem tem espinhas, né, que é a acne, oleosidade de pele, às vezes queda de cabelo. É bom para cistos chamados funcionais do ovário, pode diminuir doenças benignas da mama, pode diminuir a chance da endometriose, que é uma doença que pode dificultar a gravidez. A usuária de pílula tem mais fertilidade do que a não usuária. Essa é a grande verdade. Outro método muito conhecido para evitar a gravidez indesejada e diminuir o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis é o uso da camisinha. O uso de preservativo é visto como um método seguro de contracepção, desde que o indivíduo faça sempre o uso de preservativo. O preservativo hoje é a nossa vacina contra as doenças sexualmente transmissíveis. É uma estratégia, é um método de trabalho para reduzir a gravidez na adolescência. O processo industrial de fabricação do preservativo é fundamental para a garantia de qualidade e durabilidade. São vários testes químicos e de resistência que garantem a segurança do produto para o usuário final. Dentro dos testes de qualidade, nós temos os testes de verificação de furo, onde a gente garante que o produto não tenha nenhum furo. Tem um teste de capacidade de volumétrica de ar e de pressão de estouro. Temos testes de integridade da embalagem, teste de rotulagem, tudo isso para garantir que o consumidor, quando ele compra o produto, ele utiliza um produto, ele vai ter todas as informações necessárias para saber como utiliza, quais são as precauções e a segurança de ter um produto que lhe garanta a segurança na hora do uso. Devemos ressaltar que o preservativo fabricado aqui no Brasil, ele é fabricado sob uma norma, que é uma norma brasileira, que é uma das mais exigentes do mundo. Pouco procurada, a camisinha feminina também é uma alternativa. A camisinha feminina é um cilindro.
em que ela vai colocar como se colocasse um absorvente interno. Além da pílula e da camisinha feminina, as mulheres podem contar com outros métodos para evitar a gravidez indesejada. Como o DIU, dispositivo intrauterino, é o contraceptivo mais utilizado no mundo. E o diafragma, um dispositivo de borracha ou silicone que recobre o colo do útero. A eficiência aumenta com o uso de espermicida. Existe uma injeção que se toma mensalmente, daí chamada injeção mensal, uma outra injeção que se toma a cada 3 meses, existe o adesivo contraceptivo, existe um anel vaginal que fica por 3 semanas no interior da vagina e a mulher descansa 1 semana, depois volta a colocar um outro anel, existe o implante. Várias pesquisas mostram que a maioria dos adolescentes conhecem os métodos anticoncepcionais. No entanto, poucos se previnem. Você entender que o adolescente conhece os métodos, mas o que ele não tem é uma atitude. Ele conhece em 90% e só usa em 20% a 30% na primeira relação. Nós temos uma pesquisa recente agora da anticoncepção de emergência, que é a pílula do dia seguinte, que os adolescentes conhecem, 80% já ouviram falar. A pílula do dia seguinte é um método de exceção. Ela deve ser utilizada quando tem um relacionamento sexual e não está utilizando nenhum método contraceptivo. De preferência, ela não deve ser utilizada frequentemente, como algumas adolescentes fazem. A pílula do dia seguinte deve ser tomada o mais precocemente possível em relação à atividade sexual. Só que a eficácia começa a diminuir quando você ultrapassa 48 horas da atividade sexual. Não adianta falar para os adolescentes, tenha medo da gravidez. Eles não têm medo. É parte do adolescente essa magia, esse desafio. Não adianta falar para o adolescente, tenha medo das doenças sexualmente transmissíveis. Terror para o adolescente, as dinâmicas já mostram que não adianta. Os adolescentes começam a vida sexual cada vez mais cedo e a experiência da conversa aberta, descontraída, explicando os diferentes métodos, ensinando a usar a camisinha, tem sido a melhor estratégia para a conscientização desses jovens. A cativar, motivar, fazer com que o adolescente apreenda, conheça, tenha intimidade com os métodos, onde um passa para o outro as sensações e as emoções. Então eles aprendem coletivamente, passam a ter uma atitude de autocuidado coletivo. Na medida que ele fala, que ele ouve falar, que fica público, que fica possível falar, ele fica menos vulnerável. O planejamento familiar é a paternidade responsável, então seria adequado que os casais tivessem conhecimento sobre os métodos anticoncepcionais e acesso aos mesmos. Para quê? Para poder fazer um planejamento da sua família, ou seja, ter os filhos no momento mais apropriado. Daqui a pouco, as técnicas de reprodução humana que tornam possível o sonho de ter um filho.